Muito bem, alunos, começa agora mais um Escola do Amor Responde, combatendo os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros, e hoje também pais e filhos, aprendem o amor inteligente. E você deve estar se perguntando, cadê todo mundo? Cadê o Renato e a Cris? Cadê o Miguel? Pois é, eles não puderam estar conosco, mas eu e a Bianca estaremos aqui buscando trazer uma clareza para você que mandou as suas perguntas, que está assistindo o programa, que quer uma ajuda. De repente você está aí agoniado, cheio de dúvidas, não sabe o que fazer, que decisão tomar. Ligou esse canal? Vamos ver o que elas têm para falar. Faz isso mesmo, fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que você vai receber uma palavra que vai ajudar muito a sua vida, correto? Exatamente, temos muito para falar. Exatamente. Vamos a essa matéria e nós voltamos já já. Autoestima, uma palavrinha que faz toda a diferença no nosso dia a dia. No dicionário, ela é definida como um sentimento de valorização e confiança. E quando a autoestima é afetada, o que pode acontecer? Quem tem uma baixa autoestima não se gosta, não se curte, não se respeita, não se dá valor. A pessoa com baixa autoestima não consegue lidar bem com os seus companheiros, não consegue lidar bem com os outros, porque, em primeiro lugar, ela não lida bem consigo mesma. A partir daí, evidentemente que todo relacionamento interpessoal é prejudicado. Se por um lado a baixa autoestima pode trazer desânimo e muitas olheiras, por outro, algumas pessoas reagem diferente, com excesso de vaidade. Horas no cabeleireiro, implantes de silicone, ciúmes e até compulsão por compras. É assim que muita gente tenta suprir a falta de amor próprio. Existem pessoas que não se aceitam por aquilo que elas são, então vão procurar artifícios. A cirurgia plástica é um dos artifícios. Os pacientes que procuram a cirurgia plástica, eles vêm por um problema que incomoda eles, que interfere no dia a dia deles, e é principalmente essa parte da autoestima, da autossegurança. A busca insana por um padrão aceitável fez de um dos maiores astros exemplo do que o exagero pode causar numa pessoa. As fotos de antes e depois revelam até que ponto Michael Jackson chegou para atingir o que ele chamava de perfeição. Então a pessoa tenta mudar a sua realidade para uma realidade artificial. Se o problema realmente está bem identificado e consegue dar uma melhorada com a plástica, essa relação melhora. O paciente relata, o próprio parceiro relata que tem uma melhora. O paciente vem aqui e refere o nariz é o problema dela, que ela não acha nenhum parceiro na vida. Ela acha que operando o nariz ela vai achar de novo um novo amor. Porém, é óbvio que o nariz não é a causa disso. Ela tem outros problemas que estão envolvidos nessa parte. Ela vai voltar aqui, mesmo a cirurgia ter sido perfeita, se queixando de a cirurgia não foi legal. Por quê? Porque ela não conseguiu resolver o problema dela. Nas passarelas, modelos como Gisele Bündchen ditam moda no mundo todo. Mas nem todas as mulheres são escravas desse padrão de beleza. Muito pelo contrário. Algumas chamam a atenção por onde passam, mesmo com seus quilinhos a mais. Márcia virou até modelo, né, Márcia? Virei. Uma surpresa até pra mim. As pessoas se surpreendem quando você fala que é modelo também ou não? Muito, muito. Ainda é estranho, né? A pessoa tem aquele estereótipo da modelo magérrima, né? Aí quando vê uma mulher maior, é espantoso ainda. Márcia não pensou duas vezes. Abandonou a carreira de professora para estampar as páginas de revistas e catálogos. Olha, gente, a foto da Márcia aqui, que linda. Você é muito vaidosa, Márcia? Sou, sempre fui. Eu me cuido, como qualquer mulher. Eu só não me escravizo com relação a dietas. A gente vê mulheres que são gordinhas e fazem um regime, e aí quando ela chega num peso que ela acha que é o ideal dela, ela muda o cabelo, ela começa a se arrumar, ela busca roupas para se vestir melhor, e aí todo mundo fala, nossa, ela mudou, né? Foi porque ela emagreceu. Será que foi? Esse se cuidar e se amar reflete, por exemplo, no seu casamento? Claro,
Com certeza. Quando você não se gosta, possivelmente você vai descontar, né, essa sua tristeza, essa sua angústia em alguém, né? Quando você tá bem, as coisas fluem de uma forma diferente, você se diverte em qualquer situação, você quer viajar, você quer passear, você quer ir à praia. E isso não é um problema para você. Agora, se você não tá feliz com você, é mais difícil. Você acha que a beleza ajuda na autoestima? Acho que não a beleza, mas você se sentir confiante. Eu acho que a autoestima tá muito além da sua aparência, né? A autoestima, ela, no meu caso, ela vai principalmente ser fruto das minhas conquistas pessoais, como estudo, essas coisas assim. Procuro sempre cuidar de mim e não ir para os outros. Aí, eu acho que às vezes alguém fala, ai, você tá gorda, não sei o quê, mas se eu tô me sentindo bem é o que importa. E a autoestima ajuda no quê pra você? Para eu me sentir bem comigo mesmo, para me relacionar, para sair com os meus amigos. Pois é, você viu aí a luta das pessoas para manter a autoestima sempre num padrão alto, feliz. Mas a questão é, será que só cuidar do exterior adianta? Será que consertar a orelhinha de abano, o nariz batatinha, mudar o cabelo, faz de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz? Garante que você pode encontrar a pessoa certa, a pessoa amada para a sua vida? Olha, com certeza, Ana, isso tem um reflexo enorme no relacionamento. Não só relacionamento homem-mulher, mas relacionamento familiar, até mesmo de amizade. Quem nunca viu aquela história da menina mais feinha, que se sente mais feinha e tem uma amiga mais bonita? Exatamente, é que se sente mais feinha. E você sabe, uma vez eu estava numa reunião de mulheres conversando e nós notamos uma coisa: quando alguém fala para você, geralmente para mulheres, olha como você é bonita, como a sua pele é bonita, qual que é a nossa primeira reação? Ai, você acha? Eu não acho. Olha, como você fala bem, como você faz... Ai, não, eu não acho. Ou seja, parece que a mulher já traz consigo essa insegurança, né? Essa rejeição ao elogio. Por outro lado, basta alguém falar para você, olha, sua roupa tá muito cafona hoje, que acabou o dia. Acabou o dia e a segurança engole a pessoa. Você vê a tendência que nós temos pro mal, pra crítica ruim. Não, a gente tem aquela tendência de aceitar, abraçar e entender que aquilo é nosso. Então isso é prejudicial, né? A gente não entende que os defeitos, as coisinhas que não estão do nosso agrado faz parte da vida, faz parte do ser humano. E essa é a nossa identidade. No meu caso, eu sou brasileira, vivo num país imenso de afrodescendentes e a gente olha ao redor, muitas vezes a gente vê uma dificuldade grande dessa população feminina afrodescendente de se assumir, de se gostar, de gostar da cor da sua pele, de gostar do seu cabelo mais cheio, sabe? Então tem essa dificuldade. Então eu fico triste às vezes porque eu penso, poxa, os brasileiros são tão bonitos, mas os negros em si têm uma característica forte e que muitas vezes, devido a esses complexos interior e que às vezes a própria sociedade impõe. Uma coisa legal que o médico falou na reportagem é que geralmente aquela pessoa que ela é infeliz por causa do nariz, um exemplo apenas, ela vai fazer uma cirurgia plástica e o problema não vai resolver. Daqui a algum tempo ela vai retornar falando de um outro problema. Por quê? Porque o problema não é o que está fora, não. O problema é o que está dentro. E nós vamos conversar no decorrer do programa mais sobre isso. Se você se sente assim, complexado, você pensa que todos ao seu redor são melhores do que você, que sempre tem alguém melhor do que você, sempre tem alguém que se destaca mais do que você, há algo que te faz se sentir inseguro, insegura, fique conosco porque nós vamos conversar sobre isso e você vai encontrar qual a decisão, aliás, qual a direção para sair dessa situação, ok? Nós vamos agora à pergunta de um amigo, respondida por duas mulheres. Vamos lá. Fui casado por 17 anos e há 3 anos estou separado. O motivo foi financeiro. Perdemos tudo e fomos morar de favor na casa da minha sogra. Só que eu me sentia muito humilhado, pois minha esposa me culpa por estarmos nessa situação. Temos um casal de filhos e sinto que ainda amo. Será que vale a pena investir numa possível volta? Diz um amigo de São Paulo. Olha, amigo,
são problemas que as pessoas geralmente não se preparam para isso, né? Você está bem hoje casado, você está bem financeiramente, mas geralmente não tem aquele pensamento, e se amanhã um problema vier? E se amanhã uma crise atingir o meu relacionamento porque eu não cuidei? E se eu perder o emprego, o que eu vou fazer? Ou seja, você tem que olhar para essa situação e decidir o que você vai fazer a respeito, porque só ficar lamentando só vai trazer mais problemas. Agora, o que você tem que fazer? Eu estou com um problema financeiro, então como que eu vou sair desse problema financeiro? Eu estou sendo humilhado? Que motivos que eu estou dando para humilharem a mim? Se eu não estou dando motivo nenhum, ou independente de você estar ou não, porque tem pessoas que ela assume essa posição de humilhado. Tem homens que quando as coisas não vão do jeito que eles querem, eles assumem uma etiqueta de derrotado, e aí a mulher com aquele desespero de ver que a família dela está desmoronando, ela começa a humilhar, ela começa a tentar tirar dele uma reação de uma forma negativa, que é atacando com palavras. É que o homem, Ana, ele tem no seu DNA, ele tem no DNA provedor. Isso já vem escrito no DNA masculino, eu tenho que ser o provedor. E quando ele não consegue, quando ele falha nessa missão de prover tudo para casa, para a família, ele se sente um fracassado. E se sentindo fracassado, ele começa a ficar complexado, como estamos falando hoje, porque o complexo não é somente físico, não é somente em referência à sua aparência física, mas o complexo muitas vezes é de identidade. Na verdade, de caráter, de comportamento e até mesmo de posição social, de sucesso econômico. Então, no caso desse amigo, ele se frustrou e está se sentindo cada vez mais frustrado. E isso só vai afastar mais ainda a esposa dele. Então, como você mesmo falou, ele tem que ir na raiz do problema, amigo. Você tem que ir na raiz do seu problema. A raiz do seu problema foi a falta do emprego. Então, comece a reorganizar a sua vida econômica. Porque não adianta você chegar agora para sua esposa e dizer, olha, vamos voltar? Vamos reconstruir a nossa família? Ela vai olhar e vai dizer, ok, mas e o trabalho? E o dinheiro? E o pão nosso de cada dia? Ela vai querer ver a situação diferente, não é verdade? Eu digo mais, e talvez ela nem vai falar ok por causa do medo de voltar e se deparar na mesma situação. Então, lute sim pela sua relação, lute pela sua esposa, mas dê a ela motivos para voltar para você. Procure, se especializar em algo diferente, vai atrás, creia que você vai conseguir algo melhor, invista em você. De repente a carreira, o ramo que você trabalha não está dando certo, vai com tudo para um outro ramo, começa a observar os seus talentos, ou seja, faça alguma coisa, mude o ramo da sua vida, invista em você, invista em ser uma pessoa melhor, e com certeza a sua esposa vendo essa mudança, você passando essa segurança a ela, tenho certeza que há esperança de você voltar a ter a sua família e ser muito feliz. Nós vamos ao relato da Odete e do Nilsomar. Ele chegou a sair de casa por causa do problema na vida financeira, mas eles conseguiram mudar essa situação através da palestra da Terapia do Amor. Voltamos já. Vivi 25 anos morando junto. A gente não era casada. E o meu sonho era o meu casamento. Era que um dia ele se decidisse a se casar, a se consertar. Em outubro, a gente completaria 25 anos juntos. Em setembro, ele foi embora de casa. Ele pediu separação. Eu sempre a amei muito, sempre a defendi muito, me senti a pessoa responsável em protegê-la, e por uma falência que eu sofri em 97, surgiu 13 anos depois processo na justiça e, infelizmente, contra o nome dela. Se fosse o meu nome, eu arcaria numa boa. E aquilo fez com que eu não me sentisse mais capaz e ser o homem que a defendesse, que a protegesse. E eu tomei uma decisão de ir para Porto Alegre, que ela era a minha empresa, de me dedicar ao trabalho e trabalhar tudo 24 horas por dia, sem vir, ela estava em Curitiba, não ter essa despesa. E eu, na minha cabeça, já, bom, eu vou ganhar dinheiro, vou limpar o nome dela e vou voltar para ver então, se ela me quer ainda, se eu sou aquela pessoa que possa ser o seu protetor e não quem lhe traga sofrimento, suje o seu nome como sujeito. Então eu me sentia péssimo, por isso que eu tomei a decisão de me separar. A situação financeira, se ele tivesse junto, consertasse aquilo que estava errado, a gente ia vencer. Mas ele não via dessa forma. Eu assisti uma palestra que você fez e mal sabia eu que aquela palestra que eu estava ali buscando, o sonho da minha vida, ele estava ouvindo. Aconteceu algo extraordinário, não é que alguém veio me contar.
Realmente mudou. Aquele sentimento de culpa que eu tinha de me sentir um fracassado, me sentir uma pessoa incapaz de protegê-la, eu passei a ver completamente diferente. Poucos dias depois, eu peguei um avião de surpresa, vim para Curitiba sem ela saber, com um anel de noivado no bolso, pedi ela em namoro, de noite pedi ela em noivado, no dia seguinte coloquei a nossa filha pela internet, pedi ela em casamento, tudo começou a dar certo, a gente encontrava pessoas que ajudavam, eu não tinha dinheiro para fazer festa de casamento, fizemos uma festa de casamento maravilhosa. Chegou na noite de núpcias, fomos no hotel, pela primeira vez a gente pôde preencher uma ficha, e na hora de qual estado civil, os dois escreveram casado, porque antes um botava solteiro, outro botava divorciado, outro botava casado, outro botava solteiro, nem os dois se entendiam, né? Eu perdi muito tempo, espero que as outras pessoas também não percam, porque no momento que eu me decidi, não, é essa mulher que vai ficar comigo por toda a minha vida, é isso que ela quer, é com ela que eu vou fazer um voto, me compromissar. Vai fazer 8 meses que estamos casados, e é o melhor período da nossa vida que a gente viveu, não se compara em nenhum momento com os outros. Foi muito bom, a gente sempre nos deu muito bem, mas não se compara com esses 8 meses que temos de lá para cá. Que legal, né? Você vê que não é questão de mágica e muito menos questão de sorte. Eles não mudaram a vida deles, não mudaram o relacionamento deles porque são melhores do que alguém. Pelo contrário, mas no momento, ele mesmo falou, no momento que eu decidi fazer a coisa certa, lutar por essa mulher, eu consegui mudar a situação. E de repente, é tudo que falta para você. Você diz, eu já tentei tanta coisa, eu já tentei fazer de tudo por esse relacionamento, por esse homem, por essa mulher, mas tudo que você fez provavelmente foram ideias erradas, foram coisas que você aprendeu, mas aprendeu da maneira errada. Por exemplo, se ele me dá motivos para desconfiar, então aí que eu vou ser pegajosa mesmo, aí que eu vou ser ciumenta mesmo, enquanto na verdade, quando a mulher age assim, ela está se desvalorizando. Né? Então, às vezes você se culpa tanto, nós estamos falando aqui também de pessoas complexadas, de repente você é tão complexado por causa que você só tomou escolhas erradas na vida. Então o problema não é você, o problema não é quem você é. O problema é que até hoje você não aprendeu a maneira certa, você não aprendeu o amor inteligente. E é essa a proposta da terapia do amor para você. Você vê que foi na palestra que eles ouviram uma palestra e souberam qual a direção certa para a vida deles. Então não perca mais tempo dando um murro em pontas de faca. Se tudo que você tentou não deu certo, por que não tentar a terapia do amor? Nós temos milhares de pessoas que têm tido as suas vidas transformadas. E você sabe, Ana, que um dos complexos da nova geração, do novo mundo, é o complexo feminino em relação ao casamento. Como que isso funciona? De repente você está aí num relacionamento há 10, 5, 3 anos e você mora junto com essa pessoa. Você tem o famoso namorido, não é verdade? E você pensa que é só o que você pode ter. Você pensa que tudo que você merece é isso. Você já passou a acreditar que relacionamento é isso, porque você quer casar, você tem o sonho de casar na igreja, como manda o figurino, padrinhos, madrinhas, tudo bonitinho. E o seu namorado, ele já tem o que ele quer, então ele já está conformado. Mas dentro de você, você tem sempre aquela dor. Mas só que chega um ponto, Ana, de tanto a pessoa falar, olha, vamos casar, vamos arrumar nossa situação e receber um não, que ela fica com esse complexo. E ela começa a acreditar que tem que ser assim. E às vezes até termina esse relacionamento e você acha que quando ela vai para outro, ela começa direito? Namoro, noivado, casamento? Não. Ela faz a mesma coisa de novo. Vai morar junto, outra vez vai ter o namorado, porque ela pensa que é só o que ela pode esperar. Em outras palavras, quando ela não resolve o problema que está dentro, quando ela não muda os padrões dela em relação à vida sentimental, o que ela quer para a vida dela, o problema acompanha ela. Às vezes não é nem a pessoa que está com ela, mas é o tipo de pessoa que ela vai atrás e aceita na vida dela. Exatamente. Essa aceitação, eu acho que o complexo é realmente essa aceitação negativa com respeito de você mesmo ou com respeito às suas expectativas da vida. Então, de repente, relacionamentos, a sua expectativa é mal, é ruim, de tanto desânimo, de tantas decepções, de tantas feridas que você já teve, você só espera o que é ruim. E você pensa que você merece o que é ruim, você pensa que você merece esse homem que te judia, esse homem que te trai, esse homem que faz de tudo, faz você de gato e sapato. Ele faz de você um tapete para ele pisar em cima.
E as pessoas até perguntam, às vezes até familiares te perguntam, por que você não deixa, por que você não sai dessa situação? Às vezes até a gente aqui na Escola do Amor fala, olha, já deu o que tinha que dar, essa situação está difícil, olha, e a pessoa não consegue, ela não consegue dar um fim naquela situação. É aquela famosa frase, ruim com ele, pior sem ele, né? E com certeza a gente sabe que isso não é verdade. Para que gastar tantos anos da sua vida nessa situação se você pode colocar um basta? Nós vamos agora à pergunta de mais um homem, a pergunta do Luciano. Eu sofri um abuso sexual quando criança. Desde então, não consigo ter um relacionamento sério com ninguém. Me ajude, pede o nosso aluno Luciano, daqui de São Paulo. Olha, Luciano, que bacana você ter tido essa coragem, esse valor de pedir ajuda. Sim. Então, eu acredito que esse é o primeiro passo, porque nós estamos não só num país, como num mundo de abuso. O mundo está se tornando um lugar abusivo. Em qualquer parte que você possa ir. Às vezes as pessoas falam do Brasil, mas nos Estados Unidos, na China, em todo lugar há abuso. Então, quando as pessoas gritam, quando as pessoas colocam a voz para fora, como você está fazendo agora, pedindo ajuda, isso já começa a ser a sua cura interior. Porque, Luciano, o que você precisa, na verdade, é dessa cura interior. A gente poderia aqui te dar várias dicas e conselhos superficiais, mas que não iam resolver o seu problema. Então, Luciano, o primeiro passo que eu acho que você tem que tomar, a primeira coisa que você tem que fazer, vem na terapia do amor, vem pessoalmente para a gente poder te ajudar. De repente, eu não sei se você fala aqui de São Paulo, ele é de São Paulo? Sim. Então, aqui a gente tem a terapia do amor no Templo de Salomão, todas as quintas-feiras, 8 horas da noite. Então, você pode vir aqui receber um atendimento especial, onde você vai receber uma ajuda direcionada para você e para o seu caso. Se você não mora aqui perto do templo, em toda a Grande São Paulo, interior, temos a terapia do amor. Então, você pode buscar um endereço mais perto aí na escoladoamor.tv, você vai encontrar um endereço mais perto da sua casa. Mas, Luciano, o que eu queria, na verdade, é que você viesse, você já deu o primeiro passo, você pediu ajuda aqui pela televisão, ok. Mas eu acredito que no seu caso, se você viesse pessoalmente, a gente poderia te ajudar ainda mais. Não é verdade, Ana? Exatamente. Sabe, Bianca, o que acontece com muitas pessoas que sofreram abuso, seja na infância, na adolescência, é que elas carregam consigo uma marca. A marca de eu fui abusado, eu fui violentado, eu fui humilhado, humilhada. E isso, como que isso atrapalha o relacionamento? Atrapalha porque faz você pensar que a outra pessoa também pode te abusar de você. Que a outra pessoa também vai te machucar. Ele falou que ele não consegue ter nenhum relacionamento. É por isso. É porque você ainda traz essa marca de abusado em cima de você. Mas aqui na terapia do amor, você vai aprender como deixar o passado no lugar que ele tem que ficar, que é lá atrás. Já ouviu aquele ditado que diz, quem vive de passado é museu? É isso aí. Eu sei que falar é fácil. Eu sei que só você sabe a dor que você sente, as lembranças que você sente. Mas eu te falo uma coisa, Luciano, tem coisas que não são dignas de ser lembradas. Não são dignas. E se você permanecer lembrando, carregando esse momento triste, você realmente nunca vai conseguir ser alguém que vai ter um relacionamento, que vai ser um marido, que vai ser um pai. Por quê? Porque de todas as coisas boas que aconteceram na sua vida, você decide lembrar somente da coisa ruim. Você decide carregar somente o lixo dentro de você. Então, eu quero que você assista o relato da Priscila, porque assim como você, ela também sofreu abuso, mas aqui na terapia, ela conseguiu superar esse trauma, se tornar uma nova pessoa e dar a volta por cima. Acompanhe, por favor. 14 anos, eu namorava um rapaz que ele tinha 20 anos, ele era mais velho do que eu. Chegou um certo tempo que eu cheguei a terminar, porque eu não queria mais, né? Porque eu tinha 14 anos, eu era muito nova, eu era uma criança, eu não sabia nem o que eu queria da minha vida. Então, por ele ser mais velho, por ele ter uma experiência, né? Ele não aceitou. E na época, eu lembro que eu estudava, eu estava na 8ª série no colégio, e ele foi até a porta da escola querer resolver, só que eu não queria mais. E ele estava com um amigo e ele me obrigou a entrar dentro do carro sobre ameaça. Ele falou assim, se você não entrar, eu vou fazer algo com você e com sua família. Quando eu fui com ele, entrei dentro do carro, o rapaz que era amigo dele ficou do lado de fora e ele me levou para dentro, nos fundos onde ele morava, e lá eu fui abusada sexualmente. Eu não tinha a quem recorrer,
porque eu não conseguia contar para ninguém o que tinha acontecido. Eu me recordo que quando isso aconteceu, eu fiquei com muito ódio dele. Naquela mesma hora, eu queria matá-lo. Foi quando eu comecei a me envolver com outras pessoas e que, como podia tirar o meu tudo, eu queria tirar o tudo delas. Dos meus 15 anos aos meus 18 anos, eu tive 7 relacionamentos totalmente frustrados. Eu chegava a namorar com eles há 8 a 9 meses, a chegar a noivar, de tocar no assunto de noivado, de mil maravilhas, e do dia para a noite eu terminava. Nisso, quando eu terminava, muitos deles falavam que iam se matar porque gostavam de mim. Só que eu tinha prazer em ver aquilo. Porque eu tinha sido machucado um dia tinham tirado aquilo que eu tinha, pureza, inocência. Então eu queria que as pessoas também sofressem. Eu não conseguia ter uma vida profissional, eu não conseguia ter uma relação saudável com os meus pais. Então assim, isso influenciou em tudo na minha vida, quando em tudo. Até na questão de saúde. Faz 2 anos que eu venho nas palestras. Então assim, quando eu cheguei, eu estava machucada. Desejo de morrer, porque para mim não tinha mais expectativa de um dia ser feliz sentimentalmente. E eu lembro que quando a Cristiane, ela falou que a gente tinha que se perdoar. Eu até achei engraçado porque eu fui em busca para poder tentar achar uma pessoa. Mas naquele dia, ela falou assim que a gente tinha que se perdoar, tinha que se valorizar. Porque eu comecei a pensar, eu não tive culpa do que aconteceu. Só que eu me culpava durante anos por questão de eu ter terminado com ele, por causa do término do namoro ele ter abusado. Eu comecei a colocar em prática aquilo que era falado, leio o livro Casamento Blindado. Por mais que eu seja solteira, eu aprendi. E no livro, uma parte importante que a Cristiane fala, que ela falava da questão da insegurança, né? da timidez. E eu tinha vergonha de contar isso para alguém. Então, nas palestras, as primeiras pessoas que eu contei foi para os meus pais. Então, assim, quando eu contei para os meus pais, eu tirei um cargo das minhas costas, porque eu pensava que eles não iam aceitar o que tinha acontecido. E eles me ajudaram, Então, no decorrer das palestras, teve uma vez que você falou assim também, que a gente tinha que saber, aprender a perdoar aquele que tinha nos ferido. E eu tinha uma ferida muito grande. Aí foi quando eu procurei o rapaz que me abusou, e eu fui pedir perdão para ele. Aí nisso, eu lembro que foi muito difícil, porque eu não tinha feito nada, e eu não entendi por que eu tinha que pedir perdão. Eu já tinha me perdoado, só que eu também tinha errado. Então, assim, a minha vida, ela mudou. Depois que eu tirei, que eu me perdoei pelo que aconteceu, minha vida, ela andou em todos os sentidos. Você viu que a Priscila não apenas perdoou quem machucou ela, mas ela também se auto-perdoou, porque tem muita gente assim, que se condena por aquilo que aconteceu. Né? É como quando uma pessoa sofre um assalto. Quem tem que ficar com vergonha? Quem te assaltou, o ladrão que pegou o seu dinheiro à força, ou você? O ladrão, não é? Mas tem muita gente assim. E de repente é o seu caso, Luciano. Você se culpa pelo que aconteceu. Quando que se tem algum culpado, o culpado é a pessoa que fez isso com você. Mas na terapia ela conseguiu vencer esse complexo. E a terapia do amor não acontece apenas no Templo de Salomão. Você que é da Bahia, do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pará, todos os estados do Brasil, você encontra a terapia do amor próxima a você através do site terapiadoamor.tv. Você pode acessar e adquirir mais informações sobre os dias e os horários e a localidade mais próxima a você. E você também, como o amigo Luciano, que deseja enviar sua pergunta, seu pedido de ajuda, você pode ligar no 3573-3535 ou envie o seu e-mail pelo escoladoamorresponde.com e a gente prontamente vai estar te ajudando, com muito prazer. Exatamente. Agora, você deve estar se pensando, será que eu sou uma pessoa complexada? Eu acho que não. Eu conheço uma pessoa, Bianca, uma menina muito querida até, que ela, toda semana, ela muda o cabelo. Toda semana, você olha para ela, você quase não reconhece ela, porque ela muda o cabelo, ela muda o visual, e é um brinco aqui, um piercing ali. E quando você vai falar com ela, por que você muda tanto? Ah, não, porque eu tô feliz, porque eu tô bem. Mas você vê quando é além de uma vaidade. Não é apenas um cuidado, é uma auto-rejeição. Ela não se aceita
por quem ela não consegue gostar daquilo que ela vê no espelho, então ela toma maneiras toda hora tentando mudar o exterior para ver se alivia, para ver se ela acha um rosto que lhe agrada. O que é isso? É uma pessoa vítima do complexo e talvez não sabe, não caiu a ficha ainda e por isso não recebeu ajuda. Vamos ver agora quais os sinais de uma pessoa complexada. Será que você se encaixa? Vamos ver. Complexos e como identificar. A pessoa não acredita em si mesma e se sente incapaz. É o que a gente mais vê, né? Aquela pessoa que, de repente, ela é até estudada, ela tem um ótimo currículo, mas ela nunca consegue um emprego, ela sempre se sente pior, ela sempre pensa no pior para ela não imagina que ela pode ser alguém na vida. Eu já conheci pessoas assim, que eram talentosas, mas não se valorizavam. Por quê? Porque sofriam por complexo. Eu conheço uma pessoa assim, Ana, que ela começa a trabalhar e ela começa a se sair muito bem no trabalho, na área que ela está fazendo, desenvolvendo, e quando ela começa a perceber que o patrão vai dar uma promoção para ela, vai dar uma responsabilidade a mais, ela freia e chega ao ponto de pedir a conta. Ela chega ao ponto de ir embora, porque ela não se sente capaz de ter algo maior, ela não se sente capaz de ter uma responsabilidade maior dentro da empresa. E isso é um tipo de complexo. Totalmente. Quantas pessoas hoje, elas vivem mergulhadas no mundo da internet, elas conversam com todo mundo através das redes sociais, mas quando você vai conversar com ela pessoalmente, não consegue ter um diálogo, não sai uma palavra. Por quê, hein? Por que no Facebook, nas redes sociais, ela consegue falar com todo mundo, ser amiga de todo mundo, mas pessoalmente não sai um diálogo, ela não sabe se expressar, se comunicar? Por quê? Porque ela tem tanta vergonha de ser quem ela é, que é mais fácil se esconder. Então, por trás do computador, por trás de uma tela, ela consegue se abrir, ela consegue falar o que ela gostaria, ela consegue curtir as fotos, mas cara a cara, olho no olho, ela tem um problema. E se você passa por isso, é sinal que você sofre com complexos de inferioridade. E vamos ao segundo sinal. Acredita que nada vai mudar. E esse é um caso não difícil de achar também. Quantas pessoas, de repente você até que nos ouve, você fala assim, olha, por que eu vou na terapia do amor? Por que eu vou? Eu sei que não tem jeito mesmo. Eu sei que não tem jeito para mim. Eu sei que não tem jeito para o meu marido. Eu sei que esse relacionamento não vai dar em nada mesmo. Ou seja, você vê os relatos de pessoas com problemas até piores do que os seus. Até piores do que aquilo que você passa, e ela conseguiu mudar, ela conseguiu adquirir uma nova vida, um novo relacionamento, mas você, sem ao menos tentar, já assume aquela posição, não vai dar certo. E a gente vê muito isso nos pedidos de ajuda que recebemos aqui pela Escola do Amor. A pessoa sempre coloca o problema dela como o pior de todo o universo, de toda a galáxia. A pessoa sempre pensa assim, não, mas o meu caso é muito difícil. Essa semana eu até atendi uma pessoa que ela já faz a terapia do amor, estamos acompanhando ela, e ela me disse, olha, o meu caso é muito difícil. Quer dizer, ela já acha que não tem solução, não tem mais jeito, já fiz de tudo, então fechou o caixão, acabou. Então e quando ela acha que não tem solução, ao mesmo tempo ela não tem motivação para lutar, porque você não luta por algo que você não vê futuro. Vamos ao próximo sinal. Vê sempre o lado sombrio da vida. Isso é bem típico mesmo da pessoa complexada, não? Ela vê o lado sombrio da vida e das pessoas, porque geralmente a pessoa, quando ela é complexada, ela tem os olhos turvos. Ela tem uma nuvem nos olhos. Então, quer dizer, ela não consegue ver o que ela é de verdade e ela não consegue ver o que as pessoas são de verdade. Ela está sempre negativa e ela sempre espera o que é ruim das outras pessoas. Então, ela sempre vê o lado sombrio das pessoas e o lado sombrio das coisas. É aquela pessoa desconfiada. E é o caso daquelas pessoas que também sofreram abuso, como nós tivemos a pergunta do nosso amigo aqui. Você que passou por um abuso, geralmente todas as pessoas que sofreram um trauma na infância, seja um abuso sexual, seja mental, emocional, de repente você cresceu em meio a gritos, seus pais não sabiam como lidar com você e tudo que você ouvia era gritos, eram palavras negativas e hoje você não consegue ir em frente com a sua vida, você não consegue ter um relacionamento. Por quê? Porque você só vê o lado mal.
você só vê o que aconteceu de ruim. Você não consegue ver que hoje você cresceu e você tem todas as chances do mundo para ser uma pessoa diferente, para ser o marido que de repente o seu pai não foi, para ser a mulher que a sua mãe não foi, para ser uma pessoa totalmente oposta àquela que te machucou. O que faz isso? É o complexo, mas há uma saída. E essa saída você encontra aqui na Terapia do Amor, através das palestras e exemplos práticos que seja você solteiro, casado, esteja numa relação ou não, seja você uma pessoa jovem, uma pessoa mais experiente, a terapia é para todos. Acompanhe mais através dessa matéria que traz mais informações e nós voltamos já já. Escola, faculdade, não importa a nomenclatura. Quem participa da Terapia do Amor encontra aqui inúmeras lições para combater o desgaste dos relacionamentos. Com os ensinamentos da Cris e do Renato, eu consigo levar essas verdades, né, do amor, na verdade, não só na parte do relacionamento, né, entre homem e mulher, mas sim família, amigos, trabalho. Eu tô aprendendo a ser um pouco mais paciente, né? Aprender a escutar mais, saber que coisas ruins podem acontecer no relacionamento, mas que isso faz parte do amadurecimento, né? Tem que saber levar. Primeiramente, sem verdade não há amor, né? E segundo, honrar o compromisso. Tem me ensinado a melhorar como pessoa, tem me ensinado a melhorar como mãe, como esposa. Tenho sido melhor dona de casa. Ela ensina literalmente sobre tudo, né? Mas especialmente sobre o cuidado com você e com o casamento. E o grande problema das pessoas hoje, da maioria dos casais, é que não está havendo casamento total, mas somente um casamento parcial. Se você não casa totalmente com a outra pessoa, logo você vai ter problemas com essa pessoa, porque você não vai atender às expectativas dela. Para Rosângela, Reginaldo e milhares de pessoas, motivos não faltam para explicar o porquê a Terapia do Amor tem os ajudado a construir uma relação diferenciada. Antes da gente vir, a gente tinha muitas brigas, até porque a gente veio de outros casamentos, filhos, né? Tanto eu quanto ele de outro casamento também. Depois que nós começamos a vir, realmente mudou muito a nossa vida, a gente se entende mais. Tanto ele me entende quanto eu entendo ele. A paciência também aumentou, que antes eu não tinha também. Fez uma grande diferença. Às vezes eu não entendia a filha dele, ele não entendia os meus filhos também. Mas agora a gente está conseguindo unir a família, está ficando bem legal. Na realidade a gente não tinha casamento, né? A gente brigava muito, tinha entendimento. E depois da Terapia do Amor, tem sido assim, não tenho palavras, tem sido maravilhoso, é como se fosse uma lua de mel. Você evita passar por situações desagradáveis que você não precisa. Então eu hoje estou com 49 anos e com essa idade eu estou aprendendo a como lidar com a vida sentimental. É muito importante, vale a pena as pessoas participarem. Essa é a nossa cultura hoje. Não tem problema, pode trair porque depois, sabe, talvez você vai ter que realmente deixar esse casamento porque essa pessoa não te faz feliz. A pessoa não pensa assim, peraí, deixa eu resolver o meu problema. Não, a gente não está feliz, deixa eu procurar uma outra pessoa. E para quem diz que tudo na vida tem um preço, não conheceu mais este benefício de fazer parte da Terapia do Amor. A gente não paga nada, a gente vem de coração aberto, nossa, é muito bom, pagamos nada. Nunca, não paguei um centavo, nada, graças a Deus, só aprendo aqui cada vez mais. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira às 20 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita.
É isso mesmo, e eu quero enfatizar que a palestra é totalmente gratuita. Você não paga nada para receber essa ajuda, pelo contrário, é um prazer poder te ajudar. Muitas pessoas hoje são voluntários, estão disponíveis para conversar com você antes das palestras. Há uma equipe, inclusive, Bianca, que nós fazemos parte também, 2 horas antes de cada palestra disponível para todas as pessoas que querem chegar, desabafar, pedir uma orientação e conversar. Nós vamos a um break e nós já voltamos já já. Sun is filling up the room and I can hear you dreaming. Do you feel the way I do right now? I wish we would just give up, 'cause the best part is falling, call it anything but love. And I will make sure to keep my distance. Say I love you and you're not listening. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra, com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Estudo sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Adquira no site casamentoblindado.com. Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor, e outros ainda casados têm considerado o divórcio. Mas, para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem: em que circunstâncias um cristão pode divorciar? E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD, Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou pelo Televendas 21 3296 9393. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Ele saía mais ou menos, eram umas 18 horas, me aparecia no outro dia. E eu ficava muito preocupada com ele. E agora, graças a Deus, ele está mais em casa. Hoje ele mesmo quis vir. Tudo vai mudar, né? Desde que eu comecei a participar, eu sinto que mudou, que ele está mudando. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela
traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E eu quero fazer um convite especial a você, pai, mãe ou filho e filha que tem enfrentado uma situação difícil no seu lar. Talvez o seu problema não seja relacionamento, talvez não seja casamento. De repente você é uma pessoa bem casada, bem amada, tem um casamento sólido, estruturado, mas foi atingido por uma surpresa desagradável na vida, que é um problema que tem assolado a sua família, que tem tirado o seu filho, a sua filha de casa. De repente você criou seus filhos com tanto amor, com tanto carinho e a cabeça deles mudaram de repente. Sabe que criar filhos é um grande desafio hoje em dia. Inclusive, Ana, eu tive esse problema na minha família, né? O problema das drogas, a tão temida droga. Então, realmente é um problema que, quando a pessoa vive, ela pensa que não tem solução, ela pensa que é a morte, que o fim daquilo é a morte. E não é verdade. Nós sabemos que existe uma saída, tem como resolver essa questão, mas tem que lutar, tem que se empenhar, tem que colocar força. Nós sabemos que tem essa saída, mas de repente você ainda não sabe. Eu te convido agora para ver essa matéria que fala sobre a transformação total dos pais e filhos. É uma palestra que acontece todos os domingos às 18 horas aqui no Templo de Salomão, feita também pelos nossos queridos professores Cris e Renato. Acompanhe. Quem frequenta a palestra Transformação Total de Pais e Filhos sabe da importância do encontro. Essa palestra é muito importante porque daí ela vem dar direção para a gente, né, para conduzir a família, né, os filhos, para a gente ter uma sabedoria para lidar com os filhos. Porque hoje está tão diferente as coisas, esse mundo. Vindo na palestra, eu aprendi mais, né, como lidar, alguns determinados comportamentos que ele tinha, eu não sabia agir. Se eu disciplinei muito, é porque eu queria ajudá-lo. Se eu estive muito ausente, é porque eu estava trabalhando, não podia estar com ele. Sabe, você, ao invés de ficar focando nos seus erros e se sentindo culpada, e às vezes até, né, a culpa atrapalha até de você conversar com seu filho, porque você acha assim, não, eu não mereço. A relação da Daniela com a filha Bianca era bem conturbada. Eu sempre queria o melhor para ela, como mãe, né? Tinha algo que impedia, por quê? A desobediência, amizades, né? Às vezes vinha aquelas amizades que eu sabia que lá na frente ia prejudicá-la, ela não me ouvia. Que era bem rebelde. No colégio era terrível, vamos dizer assim. Antigamente em relacionamento com os pais, assim, não conseguia mal falar com eles. Totalmente sempre brigava, discutia. Não conseguia nem abraçar meus pais direito. Faz um ano que elas frequentam a palestra Transformação Total de Pais e Filhos com Renato e Cristiane Cardoso. E a diferença é notável. Eu vindo nas palestras e acompanhando pela rádio, pela TV, me deu a direção que eu tenho que ter mais paciência, eu tenho que saber ouvir, tenho que saber ser mais mãe. Hoje em dia eu escuto mais minha mãe, meus pais. Eu abraço, beijo, falo, pai, mãe, eu te amo, até brinco. Um dos maiores aprendizados que eu aprendi nessa palestra foi aprender a ter paciência e mais amor. Antes de eu chegar aqui, minha família não era assim unida, né? Não tinha aquela união, principalmente meu irmão do meio. Ele era aquela pessoa que ele chegava em casa calado e saía muda, era agressivo, ele não tinha comunicação, ele não tinha aquele entrosamento com a família. E ele chegou assim num ponto que do dia para a noite, depois do falecimento da minha avó, ele tentou suicídio 4 vezes. Para Edna, o problema estava nos pais. Eu creio que seja por isso, por não ter aquele laço familiar, aquela coisa de carinho, de atenção, isso. Que ele era muito fechado, demais. O irmão estava viciado em drogas e a família deixou de acreditar na recuperação do garoto. Todo mundo falava que não tinha jeito, que era melhor deixar ele morrer, que era melhor ir embora logo, que ele estava sofrendo, tal, que a família estava sofrendo, só que eu não aceitava aquilo.
Eu falava assim, não, como que ele vai morrer desse jeito? Quando a gente vê o filho fazendo uma coisa errada, a gente pensa, se eu der uma bronca nele, se eu falar com ele duro, ele nunca mais vai fazer isso. Às vezes funciona, mas às vezes não, porque ele fica com raiva. Dependendo de como a gente corrige, nós erramos o alvo e feio. A jovem começou a frequentar as palestras Transformação Total de Pais e Filhos. Ela ouviu as dicas e colocou em prática. Ninguém conseguia se aproximar, todo mundo tinha medo de se aproximar dele. E para ajudar eu tive que começar a falar com ele. Foi onde eu comecei a ter essa aproximação. E com essa atitude minha de eu me aproximar dele, de eu falar com ele, de eu apoiar ele, de eu mostrar que eu estava do lado dele, que tinha jeito, a minha família toda foi tendo essa mesma atitude. Tanto que chegava em pontos que ele passava mal, que ele entrava em desespero, todo mundo vinha, não, vai lá, fala com ele. Eu que chegava e falava com ele. Hoje foi totalmente transformado. Hoje, para uma pessoa que entrava em casa muda e saía calada, hoje ele brinca, ele conversa, ele participa das reuniões familiares que tem. Ele vai na minha casa, porque eu sou casada, ele vai na minha casa, coisa que ele não fazia. Ele conversa, ele fala dos problemas dele, hoje ele é uma pessoa totalmente transformada. No caso de Chayenne era diferente. Apesar de não ter nenhum histórico de vício dentro de casa, a jovem era obrigada a conviver com a mãe que tinha depressão. Além disso, ela via vultos. Antes de eu participar da palestra, a minha mãe tinha depressão. Eu era muito nervosa, eu via vultos, ouvia vozes. Tinha uma família totalmente destruída na parte de saúde, né? Tinha uma saúde destruída. Com as palestras, esses problemas foram desaparecendo. Foi mudando, né? Eu já não via mais vultos, não via mais vozes. A minha mãe se libertou da depressão. Então houve uma mudança. Participe da palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Todos os domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão. Eu não sei se você percebeu, mas a receita para relacionamentos é sempre a mesma. Quer seja entre homem, mulher ou pais e filhos. Sempre tem que um mudar primeiro. Então, quando os pais começam a mudar primeiro, o filho logo corresponde ou vice-versa. Mas os nossos professores deixaram uma dicasinha, eles estão falando um pouco mais a respeito disso. Acompanhem com a gente, presta atenção. Essas palestras, entre tantas dicas que elas dão para os pais, para os filhos, elas também têm ajudado, como nós vimos aí há pouco, aqueles pais e os filhos que têm problemas com drogas, com vícios. E o vício hoje, as drogas de forma geral, e não somente as drogas, mas todo tipo de vício, como videogames, internet, pornografia e vários outros tipos de vícios, eles têm sido um escape para muitos jovens, muitos filhos, porque eles não sabem lidar com seus problemas, com as suas dificuldades. Eu me lembro que quando criança, quando a gente tinha assim um dia ruim, sabe, uma coisa, a gente estava muito frustrado, o pai tinha brigado com a gente, tinha acontecido alguma coisa na escola, o que a gente fazia geralmente? A gente chorava, às vezes chorava até cansar, até não ter mais lágrimas, né? Às vezes ia resolver aquilo lá no campinho de futebol, queimava aquela energia, queimava aquele estresse suando, subia numa árvore, fazia algum tipo de travessura, digamos assim, ou de atividade física, que logo depois aquele problema, aquele estresse saía. A gente voltava para casa ou continuava a vida e assim a gente lidava com os estresses da infância. Hoje em dia, a criança se enfia no celular, ela se enfia na televisão, ou então ela acaba até bebendo, usando a droga que o garotinho, o coleguinha da escola oferece para ela como uma solução ou como uma maneira de parecer legal no meio da turma. Então, as drogas entraram em um vácuo que sempre existiu na vida da criança, que é saber lidar com dificuldades, com situações de estresse. E curiosidades, né, Renato? Porque toda criança é curiosa, todo jovem é curioso e quer pertencer
ele tem essa necessidade de saber que ele não é diferente, né? Por mais que ele fale assim, não, eu tenho minha própria personalidade, no fundo ele não quer ser diferente de ninguém. Ele quer ser igual a todos os jovens. Então, existe por causa dessa necessidade, dessa carência dos jovens, dos adolescentes, a droga é tão atrativa para eles. Porque a droga dá a eles essa sensação de que eles são como os outros, né? Eles fazem o que os outros fazem, eles sabem o que é usar uma droga, maconha, enfim, essas drogas aí. E como lidar com isso? Como que o pai e a mãe lidam com isso? Às vezes o pai e a mãe só sabem disso depois de anos, né? Depois de anos, porque eles sabem esconder isso muito bem. Então, os pais hoje têm essa dificuldade. Antes não tinha tanto. Claro que tinha, mas um número bem reduzido. Hoje tem muito mais. Hoje é muito mais comum isso, muito mais fácil isso. E como que você pode ajudar o seu filho? E como saber se o seu filho está indo para esse caminho ou está nesse buraco, né? Porque acaba sendo um buraco para ele. Ele está ali na melhor idade, né, para sair, para desenvolver, para começar uma vida bem, né? E ele, com as drogas, elimina isso, reduz a chance de ter sucesso na vida. Uma coisa a ser pautada aqui é com respeito aos pais que têm filhos bem jovens, bem crianças ainda, não se esquecerem, não deixarem de falar, de conscientizar os filhos com respeito à existência das drogas e o que são as drogas e como que elas entram na vida de uma pessoa e por que elas devem ser evitadas e tudo mais. Os pais têm que falar sobre o assunto, têm que saber conversar com os filhos sobre o assunto o quanto antes, porque se o filho tiver já uma prevenção, então quando o traficante ou o colega da escola chegar e oferecer aquilo, o filho já vai saber, foi isso que meu pai me falou. Foi disso que a minha mãe me alertou. Ele pode ainda assim ter curiosidade de experimentar? Pode, mas a probabilidade será menor. Quando o pai e a mãe já conscientizou, já teve a conversa, já orientou, já passou a informação. Então, às vezes os pais, eles se desculpam ou simplesmente acham que não ter essa conversa é melhor, porque não vão semear na cabeça do filho a ideia. Muitos pais têm até dificuldade de falar sobre sexo com os filhos, justamente por isso, porque eles pensam assim, vai aguçar a curiosidade deles e eles vão querer ter isso. Mas se o pai e a mãe souber conversar, falar do assunto de uma forma inteligente, então ele está prevenindo que o filho vai entender o assunto de uma forma errada. E a questão não é se vai aguçar a curiosidade, porque aguçar a curiosidade, se você não fizê-lo, o colega da escola vai fazer, a televisão vai fazer, os filmes vão fazer. Então é melhor que você faça, é melhor que você aborde, que você chegue na frente e tenha conversa com seus filhos o quanto antes. Agora, para aqueles pais que já estão com uma situação onde os filhos já entraram nas drogas, então aí nós temos nesse tratamento, nas palestras da transformação total de pais e filhos, nós temos o tratamento da cura dos vícios, onde nós temos ajudado pais e filhos a vencer isso, os pais a lidarem com isso e os filhos a vencerem esse problema também. Você vê que uma palavra errada, uma atitude mal pensada é suficiente para, às vezes, trazer um problema na vida de uma pessoa, destruir um lar, uma família. Uma palavra sábia, um ensino inteligente também é suficiente para trazer de novo a união no seu lar, transformar a sua vida. E isso tem sido provado através dos relatos das pessoas que têm participado dessa palestra da transformação total dos pais e filhos aqui no Templo de Salomão. E olha que interessante, nós oferecemos para você o jeito, a maneira de como você arrumar o seu relacionamento entre homem e mulher, o seu casamento, e oferecemos também uma forma de você consertar o seu relacionamento com os seus filhos através da palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, que acontece aos domingos às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Então aproveite a oportunidade, não desperdice essa chance não.
A palestra acontece somente aqui, mas a Terapia do Amor, que acontece todas as quinta-feiras, não é apenas no Templo de Salomão, é em todo o Brasil e você pode acessar o site terapiadoamor.tv para encontrar a localidade mais próxima a você. E Bianca, chegamos ao fim da aula. Alunos, foi um prazer estar com vocês. Estudem, pratiquem aquilo que vocês aprenderam e nós nos vemos tanto na palestra dos pais e filhos e na terapia. Até tchau, a próxima. Tchau, tchau. Até lá. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.